Salve, fiel! Tudo beleza com vocês? Tô aqui para mais um blend de informações. Deixa o like, se inscreve no canal. Obrigado pela moral e tamo junto. O Corinthians finaliza todos os jogos treinos antes de começar o Paulistão. A estreia já é nesse domingo e hoje, quarta-feira, foi o último jogo treino. O Corinthians disputou contra o São Caetano, acabou ganhando de 4-0 com gol contra, gol do Bidu, Rojas e Wesley. Agora confira os gols e comenta aí o que você achou desses gols feitos no jogo treino. Caso Pedro Raul no Corinthians. Atualizações sobre esse caso até o momento. Então deixa o seu like e bora lá para as informações. À tarde dessa terça-feira, no caso ontem, o Pedro Raul começou a seguir o Meu Timão no Instagram. A conta oficial do Pedro Raul começou a seguir o Meu Timão. E segundo o jornalista, Pedro Raul não compareceu ao treinamento dessa terça-feira devido a relatos da negociação com o Corinthians. Ou seja, ontem, Pedro Raul não compareceu ao treino devido ao Corinthians estar interessado em negociar com o atacante. Aí de tarde tem a informação de que a negociação estaria avançada por Pedro Raul. Segundo o jornalista, no caso Samir Carvalho, o Corinthians tem negociações avançadas com o atacante Pedro Raul do Toluca do México. A notícia do Samir Carvalho foi o seguinte: o atacante Pedro Raul do Toluca do México tem negociações avançadas com o clube alvinegro. Sua contratação seria por empréstimo de uma temporada no clube paulista. O motivo de sua contratação é simples: compor o elenco, ser o reserva de Yuri Alberto, até mesmo brincar com o Yuri Alberto pela titularidade da centroavância. Samir Carvalho que deu essa informação ontem no blend dele de informações. E hoje o GE postou a seguinte notícia: que a negociação entre Corinthians e Toluca seria difícil, porque o Corinthians tem dificuldade para contratar Pedro Raul por conta do clube mexicano que possui o jogador. Ou seja, o Toluca não está interessado em negociar o Pedro Raul, nem por empréstimo e nem vender ele. Está aqui na notícia: o Toluca não tem intenção de emprestar ou vender Pedro Raul e por isso a negociação é considerada difícil. A ideia inicial do Corinthians era ter o jogador por empréstimo com valor de compra fixado, modelo de negócio visto como pouco provável neste momento. O Toluca pagou 24 milhões no jogador na época do Vasco e o Corinthians está em busca de um centroavante e dois atacantes do lado, no caso 2 pontas. Enfim, você seria a favor da vinda de Pedro Raul para o Corinthians? Você seria contra a vinda dele para o Corinthians? Comente aí que eu quero saber a sua opinião e essas são as informações até agora. Igor Coronado foi oferecido ao Corinthians, porém há questões a ser discutidas. Segundo o jornalista, Igor Coronado foi oferecido ao clube do Parque São Jorge, mas divide opiniões. O que seriam essas opiniões? É o seguinte: tem uma parte do Corinthians que quer contratar o jogador e pensa nas possibilidades por falta de opção no mercado da bola. Só que tem uma outra parte que não quer isso por conta da idade dele, que é de 31 anos. Assim, na minha opinião, eu contrataria ele, um ótimo atleta. 31 anos ainda tá novo, porque assim, o Gustavo Henrique tem 30 anos, então não faria sentido não querer contratar ele, certo? Informação do Samir Carvalho: Igor Coronado, meu campista de 31 anos que atua de titular no Al-Ittihad da Arábia Saudita, foi oferecido ao time alvinegro. Todavia, existe um pessoal no Corinthians que acha o jogador interessante para o clube por falta de opções no mercado da bola. Porém, existe outra parte do clube que não gosta da ideia pela idade do atacante de 31 anos. Outra questão que deve ser considerada é que será difícil tirar ele da Arábia Saudita por conta de seu contrato, que se encerrará no meio de 2025. Caso o clube paulista deseje contar com o atleta brasileiro, terá que desembolsar o dinheiro necessário para a negociação. Essas são as palavras do Samir Carvalho. Aí outro jornalista, o Marco Belo Júnior, disse o seguinte: em ligação com o empresário do meia Igor Coronado, a diretoria do Timão pediu prioridade para negociar com o jogador caso o atleta acerte uma rescisão contratual com o Al-Ittihad. O clube árabe está fazendo uma limpa no elenco e o Igor Coronado, de 31 anos, deve deixar a equipe. Então é o seguinte: caso o Igor Coronado não saia do Al-Ittihad, o Corinthians terá que pagar para levar ele, caso o Corinthians negocie com o atleta, e se ele conseguir fazer uma rescisão contratual amigável, o Corinthians poderá sim
buscar ele no mercado, claro, se o Corinthians quiser realmente contar com o atleta. E aí, fiel, você é a favor de Igor Coronado no Corinthians? Comenta aí que eu quero saber. Diego Palacios bidou no Corinthians, ou seja, ele já pode estrear no Paulistão domingo contra o Guarani. Diego Palacios teve seu nome inscrito no bid e poderá estrear domingo contra o Guarani no Paulistão. Lateral esquerdo, Diego Palacios apareceu no boletim informativo diário da CBF, ou seja, já pode estrear pelo Timão no próximo domingo contra o Guarani na Neoquímica Arena. Ei, fiel, qual é a sua empolgação com o Diego Palacios na lateral esquerda? Comenta aí que eu quero saber sobre. Galera, e as conversas entre Corinthians e PSG que voltaram a ser quentes sobre o volante Gabriel Moscardo ir para o PSG. Isso mesmo, o Corinthians e o PSG voltam a ter conversas quentes sobre o Gabriel Moscardo e o desfecho pode ser positivo para ambos os lados. As negociações entre Corinthians e PSG da França por Gabriel Moscardo voltaram a esquentar e as partes envolvidas estão otimistas para um desfecho ainda nesta semana. A venda deve ser fechada em 20 milhões de euros, 107 milhões de reais, com o Timão ficando com 92,5% do total, 99 milhões, mais 2 milhões de euros em bônus por metas. Uma das exigências feitas pela diretoria de Augusto Melo e aceita pelos franceses foi o pagamento de uma parcela à vista ou, pelo menos, um documento que permita que o clube antecipe tal valor junto de uma instituição financeira. Caso a transferência seja concluída, Moscardo será operado em Doha, no Catar. A tendência é de que a recuperação seja feita no Brasil. Informação do GE. E aí, fiel, qual você acha que vai ser o desfecho dessa história? Comenta aí que eu quero saber. Lincoln Henrique, meu campista ex-Grêmio, foi oferecido ao Corinthians. Mesmo, fiel, segundo o jornalista, Lincoln Henrique ex-Grêmio teria sido oferecido ao time do povo. O campista de 25 anos, ex-Grêmio, Lincoln Henrique foi oferecido ao time do Parque São Jorge e seu nome está sendo analisado pelo Cifut, Centro de Inteligência do Futebol, informação do Samir Carvalho do Café do Setorista. Hoje o jornalista Ti Fernandes do Gol BR falou o seguinte: Lincoln Henrique, jogador que foi oferecido ao Corinthians, quer voltar ao futebol brasileiro. O meu atacante, que também atuou como lateral esquerdo, entende que defender as cores do Timão poderia fazê-lo recuperar o prestígio no futebol europeu. O atleta, entretanto, quer voltar ao velho continente depois do período de empréstimo, seja por 6 meses ou por 1 ano. E aí, fiel, você seria a favor da chegada de Lincoln Henrique ao Corinthians? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião sobre isso.